Procure se informar e verá. A operação do sistema previdenciário brasileiro é a seguinte: o trabalhador de hoje paga pela aposentadoria do aposentado atual, para que quando ele, o trabalhador de hoje, se aposente, o trabalhador do futuro pague por sua aposentadoria. Opa, é assim. Isso não tá parecendo a tal da pirâmide legal? E é isso que precisamos pensar. Na pirâmide ilegal, um grupo originário recebe uma certa quantia de outro grupo, necessariamente maior, e esse grupo fica na expectativa de que outro grupo, ainda maior, pague a mesma quantia ao grupo intermediário, e assim sucessivamente. Não é assim? No sistema previdenciário brasileiro, um grupo inicial de aposentados passou a receber uma aposentadoria às custas do grupo de trabalhadores ativos da época. E esses trabalhadores ativos da época se aposentaram. E quem passou a pagá-los foi o grupo de trabalhadores ativos posterior, ou seja, o que está hoje trabalhando. Sempre o último grupo, aquele lá de baixo, precisa ser maior para poder suportar os pagamentos. Caso contrário, rombo na certa. É assim que funciona. Sabe o que acontece então? No sistema previdenciário brasileiro, sem que haja uma progressão geométrica no número de trabalhadores entre uma geração e outra, fatalmente haverá uma quebra, o rombo. E efetivamente não há como esse sistema não quebrar por dois motivos. Primeiro, a geração seguinte, em regra, não cresce suficientemente. E segundo, mesmo que crescesse, essa geração precisaria ocupar empregos em uma taxa próxima dos 100%. E a economia de um país pode não crescer o suficiente para absorver toda a mão de obra disponível. Não acredita nisso? O IPEA, Instituição de Pesquisas Econômicas Aplicada, afirma que, de acordo com os estudos do IBGE, a população brasileira chegará ao seu pico populacional em 2030, com cerca de 206 milhões de habitantes. A partir desta data, o país tenderá a possuir uma população estável de cerca de 200 milhões de pessoas e a sociedade envelhecerá como um todo. De acordo com essas projeções, em 2030, estima-se que haverá 1.100.000 trabalhadores economicamente ativos para cada aposentado, ou seja, praticamente haverá um trabalhador por aposentado. O que isso significa? Significa que, de fato, uma pessoa terá que trabalhar por duas, o que inviabiliza o sistema previdenciário brasileiro, concebido originalmente para funcionar em um modelo binário, de 2 trabalhadores ativos para cada um aposentado. Olha só, 2 trabalhadores ativos para cada um aposentado, concebido originalmente para funcionar em um modelo binário. Lamento te informar, mas o rombo já começou. Hoje, sem essa proporção, mesmo antes de atingirmos a proporção de 1 para 1 entre trabalhadores e aposentados, prevista para 2030, o déficit entre o que é arrecadado e o que é gasto pela Previdência passa dos 42 bilhões anuais. E o pior você ainda não sabe, essa é a pirâmide do mal. O grande economista Milton Friedman, da Escola de Chicago, prova que o modelo de sistema previdenciário brasileiro redistribui dinheiro dos pobres para os ricos. De fato, pessoas das camadas mais pobres da sociedade tendem, na média, a viver menos que os mais ricos, pois, em regra, vivem em condições mais insalubres e têm menos acesso a medicamentos, serviços de saúde e alimentos. Como visto, pobres e ricos pagam proporcionalmente a mesma coisa, mas o dinheiro pago não retorna diretamente para o pagador, e sim vai para o sistema, só retornando caso o pagador envelheça. Em média, pessoas mais ricas tendem a se beneficiar da Previdência por mais tempo que as pessoas pobres. E a pirâmide é obrigatória. Todo trabalhador brasileiro é obrigado, por força de lei, a contribuir com a Previdência Social. Não adianta nem querer ficar de fora. Quem voa livre mesmo aqui no Brasil é o INSS. E se ainda não te pegou, vai te pegar.